Aliás, quem vai ser o técnico? O Vitor Pereira negou, né? Eu não tenho essa informação, não. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que a diretoria do Corinthians vai apresentar uma proposta pro Vitor Pereira. Ainda continua? Eu não tenho essa informação. É esse nome ainda? É esse o nome, eu não tenho essa informação. Mas olha só, quase 2 semanas que o Corinthians está citando, tudo bem. 11 dias. Em 11 dias. Quase 2 semanas. Pô, foi naquele domingo que nós conversamos, né? Não, são 2, são 14 dias, capelão. Agora na quarta-feira completa 14 dias, na quarta-feira. Foi depois do jogo contra o Santos. Exato. Depois do jogo contra o Santos. 13 dias. Vai completar 14 dias a demissão. Na quarta-feira. É que eu tô contabilizando que passou da meia-noite e ele foi demitido numa quinta-feira. Tá bom. Não, é isso. Mas tu tem razão, o nome do Vitor Pereira surgiu no domingo. Retrasado. São 8 dias atrás. Exato. Não, aqui tudo bem, vai. O Corinthians não quer errar de novo na escolha do nome. Então, talvez esteja fazendo uma análise, mas chama atenção um time ficar tanto tempo assim sem treinador, porque o Corinthians está perdendo um tempo do Campeonato Paulista que esse treinador vai precisar para montar o time, dar cara para o restante da temporada. Então, eu tenho um baita nome pro Corinthians aqui. O Corinthians tá batendo cabeça aí e seria um segundo destaque meu bem curtinho, Capri, que hoje eu tô falando bastante. Até porque o Capriotti, acho que a última vez que eu participei com você no Esporte Debate foi em 2013, né? O Capri... Vai falar de Leonardo Jardim? Não vou falar do Leonardo Jardim, não. Eu vou falar o seguinte: a diretoria do Corinthians está procurando, batendo cabeça e tem um baita técnico debaixo do nariz deles. Arthur Elias. Esse cara tinha que ganhar uma chance com esse elenco. Arthur Elias, o fenômeno do futebol feminino, debaixo da asa do Corinthians. O Mesquita. Por que esse preconceito, cara? Não tem preconceito. Não entra nessa. Não comenta, tá vendo? Fiz pra provocar, cara. Não entra nessa. Tô brincando. Não entra nessa lacração idiota aí. Eu fiz pra te essa provocar. lacração idiota aí. Eu fiz pra provocar. Tá cheio. Tá vendo? Só levantei pra ele cortar. Não. E agora é certo, pode dar risada à vontade. Não, eu fiz pra brincar. Não vem me dar bronca, não. Tá cheio de lacrador na imprensa esportiva. Lacrador e lacradora são insuportáveis. E as empresas têm que dar uma olhada em quem lacra sem ter nenhuma noção. Sem ter zero de noção, ficar lacrando em rede social. Aliás, um abraço ao Edmundo, que foi dá uma olhadinha aí. Injustamente atacado, não é? Foi um ataque infeliz, não é? Infeliz, porque quando tem fundamento, nós somos os primeiros aqui a falar e contra e combater, não é? Mas não houve nenhum fundamento para atacar o Edmundo no comentário que ele fez na final do Mundial de Clubes, não é? Quando ele disse que o Lukaku era um jogador forte, mas sem técnica. Desprovido de técnica. Onde é que tem um racismo nesse comentário? Apenas uma opinião. Claro. Assim como o Cristiano Embasada Ronaldo. ou não, mas é uma opinião assim como dele. o Cristiano Ronaldo é um jogador forte e técnico. Timo Werner, certo? Desprovido, na minha opinião, desprovido de Esse técnica. É grosso, caneludo. Mas calma, fraco fisicamente também. Não vem com coisa. Eu levantei pra te encher o saco. Hoje não dá mais pra brincar. Pelo amor de Deus, você tá muito azedo. Fiz uma brincadeira. Não é tu, eu não tô indo contra ti. Eu tô indo contra o sentido das coisas. Eu concordo contigo. Qualquer coisa que tu diga hoje sobre um assunto relativamente polêmico, que antigamente, né, Capriotti, pra nós era normal. Hoje, cara, existe uma fiscalização verbal e uma distorção moral e verbal, certo? Que beira um absurdo. A distorção é a pior coisa que tem. Então, quando tu diz desprovido de técnica, tu tá dizendo que o cara não tem intimidade com a bola. Sim. Certo? Aí aparece lá do fundo da janela, não tá fazendo nada. Opinião patética, zero. Dizer que isso é uma atitude, né, racista. Cara, onde é que nós estamos? Eu não sou advogado de defesa de ninguém, certo? E o Edmundo é grandinho, profissional e sabe bem o que ele tem que dizer. Ponto. Nenhum de nós é professor do Edmundo aqui, é verdade ou não é? Claro. Ele é responsável como eu sou, tu é e tu também, Capri. Nós somos responsáveis pelo que nós dissemos. Agora, eu ficar fiscalizando, certo, algumas frases e eu querer distorcer ou criar polêmica em cima de uma frase de uma outra pessoa, cara, isso é calúnia, isso aí. Não, na minha opinião é calúnia. Eu não vou condenar ninguém, mas isso pra mim chama-se calúnia. Então, quando tu brinca, e eu sei que é uma brincadeira, porque eu te conheço há 200 anos, que é um preconceito meu, daqui a pouco aparece certo, viu? Uma defensora do feminismo que vai dizer que eu sou machista, porque eu acho que o Arthur Elias não tá pronto para assumir o time masculino do Corinthians, perfeito? E com todo respeito, não tá, na minha opinião. Na minha opinião está. O que mais ele precisa provar para ter uma chance no futebol masculino, Capri? Me ajuda. Qual foi a experiência dele no futebol masculino? Qual é a experiência dele no futebol masculino? Nenhuma. Capelanes? Mas então, qual é o tamanho da experiência dele no futebol feminino? Então, eu acho que nesse momento o Corinthians não pode apostar mais. Apostou no Silvinho. Acho. Sim, se ele não tem experiência no futebol masculino, cair já de cara com esse time do Corinthians,
eu acho que é uma aposta, e é uma aposta perigosa. Acho que o Corinthians não pode apostar nesse... O Arthur Elias pode vir a ser um excelente técnico masculino, mas ele tem um trajeto a Começa cumprir na base. aí. Isso. Coloca o Arthur Elias no no trajeto sub-20. para cumprir aí, exatamente. Coloca no sub-20. Vai fazendo um trabalho Cara. para que ele possa assumir daqui 2, 3 anos o time principal do Corinthians. José Roberto Guimarães, né? Perfeito. Fenômeno, monstro, né? Fenômeno. Ele treinava o time masculino, campeão olímpico em Sim, 92. perfeito. Aí ele começou a treinar o time feminino. Um dia ele esteve no Esporte Debate e disse: eu prefiro muito mais trabalhar com as mulheres que com os homens. Lembra disso, Sim, Capri? sim, E aí ele deu alguns exemplos. Não necessariamente isso é uma regra. Não, mas E eu sei que você não está falando isso. eu tô citando que ele usou um exemplo, entendeu? Ele prefere. O Arthur Elias pode ser um fenômeno no trato, no convívio, né? No futebol feminino, mas quando chega num vestiário, sabe, cascudo, claro, eu entendo. viu? Com um monte de jogador vitorioso, uma cobrança diferente, porque com todo respeito, o Corinthians é fenômeno no futebol feminino, mas a cobrança é diferente do masculino. A cobrança é diferente, cobrança mas, é diferente, claro. mas aí a cobrança que a gente tem que fazer, além da cobrança de imaginar o que a torcida quer, imaginar como é o dia a dia, relacionamento no vestiário, cara, o time do Corinthians, taticamente, é um time extremamente bem organizado. Será que ele não conseguiria implantar esse sistema que está na cabeça dele, desenvolver no futebol masculino? Será que é um absurdo isso? Aí Não, tu, aí o tu cara vejo efetiva, absurdo. O cara aí fez vejo- inúmeros cursos, eu que já tá vejo, lá, que Lázaro, conhece o que clube, ele que tem confiança da precisa- torcida. ele precisa Você acha que ele não começar teria de uma- confiança do torcedor? Não, eu acho o que Arthur ele precisa Elias? começar de uma outra maneira. Começar dando... Às vezes você pode queimar um cara, você queima uma carreira de alguém por um erro estratégico de condução de Tá bom, carreira. Ele pode começar na base e não fazer um grande sucesso, não tendo como oportunidade no profissional. Então, Por que e não aí aproveitar volta o pro hype que feminino? ele tá voando agora no futebol feminino e ter uma possibilidade? Dou um exemplo aqui, Osmar Loss. Osmar Loss era um fenômeno no futebol de base do Corinthians. Foi ao profissional, não deu certo. Foi pro Inter, também ficou tempo lá, já Guarani. saiu. Guarani, exatamente, não conseguiu render. não consegue sair do rótulo de auxiliar, De que auxiliar. é um problema, Pois Pois é um problema. Então, É assim, mas o Arthur Elias já é um treinador, com cursos, João, com todo bagagem. respeito Eu ao acho que Arthur seria Elias. uma boa O possibilidade, Arthur Elias, sim, o para Arthur comandar o Elias Corinthians. chega hoje, olha pro Cássio, pro Fagner, pro Renato Augusto, Ah. me dá o Paulinho, o William, Jô, é difícil. É Eu diria difícil. que é quase impossível. Então vou te fazer uma pergunta aqui. Diria Que nesse momento quase Que impossível. currículo que tem o Vitor Pereira, por exemplo, atualmente desempregado? não, me ajuda aqui. Aí Me ajuda aqui, cara. Ô, João. Vamos lá, Xandão. Não. Quero falar Oi. taça. Vamos falar de taça. Vamos falar de título importante. Ele foi bicampeão português. Perfeito. É ruim isso. Que nós falamos aqui que o futebol português está muito aquém do que é Não. praticado na Europa, por mais que também esteja Tá. introduzido na Europa. Ponto. Tu seres Ok. bicampeão português é Perfeito, igual tu legal. seres bicampeão brasileiro, cara. Claro que é, cara. Não, eu discordo de ti, Tá bom, cara. Xandão, vamos lá. Que Não, mais? Vamos lá. não, Tá não, bom. tu quer- Bicampeão brasileiro. Não, Legal. calma Vamos lá. não, Parabéns. Vamos lá. Que mais? não, tu quer defender o Arthur Elias comparando com o Vitor Pereira. Vamos lá. Eu não vou entrar nesse debate. Por que não? Não, porque não dá. Por quê? Você não, Não quer dá. debater? Faltou Não, argumento. não dá. Que Ah, mais tá bom, ele fez? faltou Que mais ele argumento, fez? João. Então Que mais ele argumente, fez? João. Compare Arthur Que mais Elias ele com fez? Vitor Pereira, João, O que por mais favor. ele fez? O que mais ele Compara. fez na carreira? Rebaixamento da segunda para a terceira divisão com o Munique em 1860. Que mais? Na Turquia, ganhou o quê? Então assim, gente, com todo o respeito que me merece, ao invés de ir buscar um Vitor Pereira que vem para uma baita de uma grana, que não tem lá um grande currículo, que também não tem um histórico de títulos, que atualmente está desempregado e se fosse bom pra caramba teria recebido um monte de proposta, vai atrás do Arthur Elias, que já é prata da casa, que tá com um hype legal, que a torcida aposta e confia, e é um cara que fala realmente a nossa língua aqui da bola, um cara que já conhece o futebol brasileiro e as suas entranhas. Eu contrataria o Arthur Elias e daria uma possibilidade para ele treinar esse Corinthians e conquistar a Libertadores.